Olá, meus amigos do podcast Alvo em Foco. Hoje eu tenho aqui na minha frente uma grande pessoa que eu admiro, um grande profissional, José Corte, engenheiro agrônomo. E pela primeira vez no nosso podcast, eu tenho a honra de convidar essa grande pessoa, e grande mesmo, né, Zé? Ô, Moderno, obrigado. Um prazer estar aqui conversar com você, cara. Prazer é todo meu. E o pessoal fala grande, Zé, porque ele é uma pessoa no sentido grande. Literal da palavra, né? Mais do que isso, ele tem um coração muito grande. Isso é que é bom. Eu brinco que eu não sou grande, eu sou fora de medida. Ah, tá certo, tá certo. Zé Corte, você é mais conhecido por Zé Corte, sim, né? Aí no mercado. É uma grande honra tê-lo aqui nesta gravação do podcast Alvo em Foco. Para o público que nos segue, né? A gente desviou um pouquinho do assunto tecnologia de aplicação, aquele assunto técnico. Minha intenção é convidar amigos e profissionais para discutir, bater um papo a respeito da vida, do dia a dia de um profissional como você, que a gente se conhece há um bom tempo, em longas datas, né? Sim. E você sempre trabalhou aí no mercado. Eu queria que você contasse o Zé Corte, de onde vem o Zé Corte. E eu brinco para os amigos, talvez eu já te falei isso, que o Zé Corte é um lorde do agronegócio, né? É um lorde da área comercial, porque a gente percebe, todo mundo te elogia a respeito, nossa, o Zé é super assim, bacana de conversar, de negociar, sabe pontuar. Eu tenho certeza que muitas empresas desejam você trabalhando lá. Poxa, isso é uma honra para mim, Moderno. Obrigado. E a gente percebe o seu lado bom, lado humano. Então, Zé, me conta um pouquinho do Zé Corte. Onde o Zé Corte nasceu? Na região, eu só sei que é da região noroeste paulista, aí, terra do calor. Conta um pouquinho do Zé Corte aí para nós no Alvo em Foco. Sim. Eu nasci numa cidade muito próxima daqui. Na verdade, foi assim. Papai levou mamãe para São José do Rio Preto, nasceu a criança na Beneficência Portuguesa. Ótimo. Mas a gente morava em São João das Duas Pontes. São João das Duas Pontes. 28 de fevereiro de 1971. Sou jovem há bastante tempo, né? 71? 71. Temos a mesma idade, sou um pouquinho mais velho. Sim, você é de janeiro. Sou de agosto. Só que você é de 70. 71. Eu sou de fevereiro, então sou mais velho que você. É um pouquinho mais velho. Um tiquinho. Meses. Mas a nossa geração é muito próxima, né? 10 anos assim a gente não conta muito, né? Diferente dessa de agora. Mas eu nasci ali, o filho de agricultor. Minha mãe também, procedência agrícola. Pra você ter ideia, meu pai teve a 3ª série. Minha mãe estudou até a 4ª série. Foram galgando carreira na agricultura, foram produtores rurais, proprietários. Aí com uma perda no meu pai em 75, a gente morava nesse momento em Blackstone. Conhece Blackstone? Não conheço. Pedra Preta, perto de Rondonópolis, né? Brincando, mas a gente morava ali. Meu pai era produtor de algodão e comprador de algodão da antiga Sambra, se falar. Perto da... Hoje é a Serra da Petrovina. Petrovina, mas a gente estava lá no pé da serra. Mais conhecida como Nova Catanduva. Olha só a coincidência, hoje você está aqui em Catanduva, no estúdio da Impulse, gravando esse podcast. Então você veio de uma família de agricultores. Sim, e toda a família, dois lados, paterno e materno. Meu pai veio da Bahia, meu avô veio tocar café na Alta Paulista, em Dracena. Até hoje tem alguns familiares lá. E ele veio trabalhar com o irmão mais velho do meu avô em São João das Duas Pontes. Conheceu mamãe, constituíram matrimônio lá, veio a criança primeiro aqui, depois teve a minha irmã Lígia, com 3 anos de diferença. Infelizmente, ele nos deixou em 75. E eu tenho um grande ídolo da minha vida, que é minha mãe, que foi pai e mãe. Bacana. Que história bonita, Zé. Sim. E você tem um jeito carinhoso de chamar mamãe, né? Sim, demais. Isso vem do Nordeste, né? Vem do nordestino, né? Mamãe, papai. Os dois, assim, acho que não só o lado nordestino da família do meu pai veio da Bahia, né? E minha mãe paulista é filho de italiano, né? O italiano, assim, briga, mas todo mundo junto. Sempre, né? Então, assim, o lado familiar meu é muito forte. É uma coisa que você que está nos ouvindo... Eu viajo muito com o Zé, a gente vai conversando, vai no mesmo carro, a gente já fez viagens aí para o Mato Grosso do Sul, alongamos aí quase 10 dias, sai do hotel, entra no hotel, vai na usina, volta da usina, conversa. E o Zé fala com muito carinho da sua mãe, né? Vou passar em Fernandópolis, onde ela reside atualmente. Sim. E ela vai fazer a macarronada, não é isso? Se você avisar a mamãe que amanhã tem 2 para almoçar, pode levar 10 que dá lá, tranquilo.
típico daquela família. Família carinhosa, todo mundo junto. Ela adora que passa lá e sempre que eu estou na região eu procuro posar lá. Meu hotel fica em Fernandópolis. Nem que seja no final da tarde, ficar lá só para jantar, mas para dar aquele abraço. Fazer aquela visita às vezes de político, mas ter a oportunidade de sentir o cheirinho dela, de estar lá. Acho que eu volto para lá, acho que eu volto energizado, cara. É bom, né? Demais a conta. Acho que não tem nada melhor que a nossa família, né, Moderno? Não tem. A gente tem as brigas, as desavenças, né? A família, eu sou de família grande, diversidade política, ideologias e tudo, mas assim, a hora que a gente vê nas necessidades é a família que está junto. Acho bacana a gente contar um pouquinho, né, do Alvo em Foco a respeito do profissional agrônomo, porque hoje o jovem olha a agronomia nesse país, ele fala, uma profissão fácil. Eu estava discutindo hoje com a dentista ali, ela falou assim, hoje a nutricionista, o fisioterapeuta tem várias ramificações. Mas é bacana você contar um pouquinho como é que você foi fazer agronomia, porque hoje um jovem, a gente vê a dificuldade, né, a fazer agronomia. Mas qual a razão de fazer agronomia? O Zé teve uma razão, assim como eu tive uma razão, né? Meu pai também teve sítio, eu vivia, estamos na época de férias escolares, minha família tá junto comigo. Eu não via a hora de sexta-feira, 12h20, tocar o sinal, que eu ia almoçar e já sabia que a minha avó estava me esperando lá em Itatiba. Minha mãe já me levava na rodoviária com 14 anos, ia lá no juizado de menor, assinava minha autorização, sumia para Itatiba, só voltava depois das 18 horas para São Paulo, um dia antes. Do domingo. No domingo, um dia antes de começar as aulas, né? Já esqueci mala no sítio. Já levei bronca, já apanhei, já levei varinhada. Mas isso me motivou a fazer o que eu sempre quis. Ser agrônomo. E o destino, né, das oportunidades me levou a ser o que eu sou hoje na área de tecnologia de aplicação. E o Zé, que hoje trabalha com biológicos, né, um negócio muito bacana. Mas até chegar no Zé Corte, hoje a gente conversa muito viajando. O que te levou a fazer agronomia e essa carreira de negócios? Porque a grande parte dos agrônomos trabalha com negócio, né? Conta um pouco aí dessa fase que você saiu de casa. Sim, eu saí de casa com 14 anos. É assim, minha referência era a casa, né? Mas começou assim, eu já quis ser bombeiro, igual toda criança, já quis ser piloto, até o exército eu cheguei a cogitar. Mas aí no final eu acabei me encorajando a vir fazer colégio agrícola em Votuporanga. Contra a vontade da minha mãe. Porque naquela época, o colégio agrícola tinha muita fama de internato, dava gente boa, gente ruim, né? Até que falei pra minha mãe assim, mamãe, se eu quiser fazer coisa errada, eu não preciso fazer no colégio agrícola, eu faço aqui mesmo. A senhora tem que confiar em mim. Bacana, aí relação de confiança. Tinha um enxoval para comprar, e ela veio assim, né? Eu pedi para um tio Neri, e fui pro sítio dele, fui trabalhar as férias. Eu sempre ia no final de semana lá, isso também me ajudou, puxava bastante. Então ia lá mexer com gado de leite, roçar pasto, fazer de tudo. E eu trabalhei as férias inteiras, fazendo acero com meu primo lá, a gente acerou o sítio inteiro, na enxada. Você que não sabe o que é acero, né? Tem muita gente que ouve acero, como minha família fala, o que é acero? Acero é uma limpeza, né? No mato, que aí na beira da estrada, na beira da cerca, acerar. Só que naquela época não era herbicida não, né? Enxadox. Essa ferramenta fantástica. Não era duas caras, mas era enxadox. E eu ganhei o dinheiro dele, mas no final minha tia deu o colchão, a outra deu não sei o quê, e minha tia Regina, que Deus a tenha, muito carinhosa, ela cresceu desde a perda do meu pai, sempre morou com a gente, os filhos dela viraram meio meus sobrinhos e tal, um carinho enorme. Infelizmente ela não está com a gente, mas muito carinho. Ela foi uma das pessoas que me incentivou, o marido dela era apaixonado por fazer isso, incentivou. Eu fui para o colégio, minha mãe gostou tanto do colégio que as pessoas perguntavam, ela incentivava aí, porque nós tínhamos um diretor muito rigoroso. Você não podia perder a aula, se perdesse a aula você levava escala para o final de semana, ninguém queria ficar o final de semana trabalhando lá. Aí eu fui fazer o colégio agrícola e conheci um senhor em Fernandópolis que trabalha na cooperativa chamada Café Alta, que infelizmente não existe mais. Antiga Café Alta. E um senhor produtor me apresentou para ele, que é o seu Paulo Okuma, que Deus o tenha também. E ele me levou na cooperativa, eu comecei a fazer bom relacionamento ali, eu fiquei as férias trabalhando e comecei a dar assistência técnica. Eu ia de ônibus todo dia para Jales nas férias, feriado, e comecei a... pragueiro de citros. Olha que história interessante. É uma coisa assim, vou te cortar um pouquinho, né? Que Fique é o meu à vontade. papel.
para os jovens, né, de hoje, né? O que eu vejo que falta é esse rigor nas escolas, né? E quando eu falo rigor, não estou dizendo que o diretor vai dar uma reguada na cabeça, como eu já tomei. Não estou dizendo isso. Também. Mas estou dizendo a respeito... Você já ficou com o braço tendido? Já fiquei com o braço tendido. Já fiquei virado na parede, assim, ó. Fiquei virado para a parede, polir, cheiro, assim. Vontade no banheiro, né? Fazer o famoso pipi. E ali virado. E já fiz xixi na segunda série, porque aprontei, a professora deixou de castigo. Já fiz xixi tudo, me mijei todinho lá. E assim, eu não morri por isso. E esse rigor... chamado disciplina, que eu vejo que falta, eu vejo que fez muitos profissionais ser o que você é hoje. É um profissional de rigor, um profissional que se cobra muito, né? Altamente disciplinado, gosta das coisas certas, porque a gente viaja junto, eu sei. Né? A gente viaja junto, a gente acaba se conhecendo, né? Até uma coisa que você falou assim, nossa, é muito parecido comigo, que a gente chega a ser chato, né? Porque a gente quer as coisas muito certinhas, né? Eu vejo que isso é da educação que a gente teve, né? Da relação da confiança. E aí esse diretor tão rigoroso... Muito. Continua outra história aí. E no colégio, além de fazer esses estágios, tudo me despertou a área de assistência técnica, né? E eu adorava ter uma botina nova. Bota. Mas na época não existia agroboy, né? Não. E eu tinha mania de andar de cowboy. Até... fivela e tal. Pião de boiadeiro. Isso. Né? E o desejo de consumo que eu gostava de bota era vir em São José do Rio Preto numa Abel, que era uma botina lá, que ele desenhava o formato do pé. E como eu sempre fui fora de medida, com 14 anos eu já calçava 44, né? Então, assim, eu trabalhei de garçom, eu tinha um dinheirinho para comprar minha botina, para comer o salgado na cantina. Minha mãe sempre nunca deixou faltar nada pra gente. A gente foi sempre em primeiro lugar para ela, que eu falo, meu ídolo, né? E... Mas, assim, esse lado garçom me despertou o lado de atender pessoas. Eu faço as analogias do que eu atendo. Aí, como é que eu atendi? Aí, festa, casamento, churrascaria, pizzaria, choperia. Já derrubei bandeja de chope, assim, das pessoas. Porque, ao menos, tudo muito grande, sou desastrado, né? Mas a gente vê... você conta que você é desastrado. Sou bastante. Eu vejo que você fica... derrubei na camisa, né? Tem um amigo... que a marca sua. Vai almoçar, derrubei. Tem um amigo que almoça comigo esperando que hora que eu vou derrubar na camisa. Né? Se for comida japonesa, então, ou molho... O show espirra para todo lado. Eles são nervosos, né? Eles vão direto para a camisa. Então, despertou esse lado de atendendo pessoas. E aí eu comecei, quando eu acabei o colégio, fui trabalhar numa revenda. Não me adaptei bem com o ritmo da revenda. Fiquei um pouco assustado. Aí esse produtor, o Paulo Kuma, o filho dele me chamou para trabalhar na fazenda. Fiquei 6 meses. Conheci o Paulo Kuma. As minhas camisas cheiravam enxofre, cara. Como Luz S, Microzol, sem nenhuma propaganda nenhuma, mas cheirava enxofre. Porque quem trabalhava com citros... Isso nos anos 90, alguma coisa. Né? 89. 89, 90. Eu tinha meus 18 aninhos ali. Aí, como eu tinha feito estágio na Café Alta, surgiu uma vaga em São José do Rio Preto. Aí me convidaram para assistência programada de citros. E naquela época, o produtor fechava o contrato com a indústria e já recebia 20% de adiantamento ali, a gente fechava uns pedidaços com o cliente e vendia porque dava assistência, tinha preferência. E ali eu comecei a aprimorar. A revenda me introduziu no mercado, a fazenda, tecnicamente, eu era o gestor de todo o processo de manejo lá, de herbicida, de tudo, né? E isso me deu muita bagagem para mim. Quando eu cheguei na cooperativa, era até um pouco diferenciado aos outros técnicos, porque eu sabia mexer no implemento, opinava com o cliente, que a gente ia trocar, eu falava, vamos trocar a máquina. Eu sempre tentei fazer algo a mais ali. E fiz uma rede de network muito boa. Até muito tempo atrás, encontrei um senhor, o seu Nabil Onça, a hora que ele me viu, fez uma festa, que Deus o tenha, ele faleceu. Mas aquela grata satisfação que você agregou para a pessoa. Aí eu trabalhando lá, um grande amigo, chama Rubem Rocha, que se aposentou na Arista, antiga Rocco, falou assim, você é muito novo e gosta do que faz, vai fazer agronomia. Ou seja, aquelas pessoas que surgem na nossa vida com um anjo de luz e percebe não só a aptidão para a profissão, mas percebe a paixão. Né? Eu vejo que falta no Brasil uma coisa dos jovens. A vontade de estar numa escola. Por exemplo, você foi lá no colégio técnico.
Tenho certeza pela tua vivência da lavoura, aquilo te despertou a paixão e você foi fazer estágio, ou seja, você tinha prazer, né, de voltar para a escola, dizendo assim, ali eu aprendo. E acho que falta isso no Brasil. O aluno chegar e falar assim, poxa vida, amanhã é sábado, eu não vou ter aula. Amanhã é sábado, eu não vou ter aula. Sabe, aquela vontade de estar na escola aprendendo. Eu não quero dizer se nós estamos certos ou estamos errados, mas eu vejo que hoje o jovem, não poder, com 14 anos, trabalhar, fazer meio período de trabalho. Pecado não poder, isso, né? Eu vejo pelo meu filho, sabe, aquela vontade de fazer alguma coisa. Não, vai estudar, mas estudar. Estudar, mas que oportunidade teve de aprender alguma coisa? Ah, eu gosto lá de mexer com mecânico. Vai lá fazer estágio de mecânico 3 horas por dia. Eu gosto de mexer em trator. Vai lá mexer em trator. A gente percebe que esse anjo que apareceu na sua vida, né, dizendo assim, vai fazer agronomia. Percebeu em você duas coisas na conversa que eu estou tendo com o ouvinte que está ouvindo aí. Paixão pelo que faz, né? Ali, perseverança, que você perseverou ali, né, em continuar a fazer o colégio, estudar, e aptidão, porque a gente tem que ter aptidão. E aí você falou, né, trabalhar com pessoas, né, que é um dom que Deus dá. Tem gente que não tem talento nenhum para trabalhar com pessoas. Sim. Nenhum. E aí eu acho que a questão comercial é apenas o nome que é dado, né, de você entender a necessidade do outro, né? E aí você foi fazer agronomia. O anjo falou, vai fazer agronomia. Foi. Aí eu falei, mas, puta, eu não estudo direito, fiz colégio agrícola, né? Até fui fazer cursinho. E tinha algumas aulas que eu perdia que tinham as reuniões técnicas da cooperativa sempre às quintas-feiras, cara. E era meio mandatório participar lá. Aí a hora que o professor da quinta-feira me viu, perguntou quem que eu era no cursinho. Certo, ó. Mas assim, me deu até uma base, eu até fui bem classificado no vestibular da Unesp. Minha mãe veio e puxou minha orelha. Pô, se você tivesse caprichado um pouquinho, né? Aí fui para faculdade particular. Fui para a saudosa Paraguaçu Paulista, né? Famosa. Com muita vontade, né? Formava excelentes profissionais para o mercado. Até hoje eu tenho todos os meus amigos, estão todo mundo praticamente trabalhando na área aí. A gente formou em 36, 32, estava empregado já. Mas mais ou menos assim, fui. A minha mãe, puta, daquele sacrifício, falou, vai filho, porque o tempo vai passar e se você não for, vai ser difícil, vamos ter que abrir mão de um monte de coisa, porque se você for ver, o que eu ganho, o que eu perco, né? O que eu deixo de ganhar, vamos dizer assim. Não tem receita certa, né? Não tem nenhum mundo perfeito. E ponto positivo, ponto negativo. Então, trabalhava numa cooperativa, tinha dinheiro para fazer um consórcio de um carro, tá? Falei, vou parar com tudo, 5 anos. Deu um break financeiro, né? E fui para a faculdade. Nunca me faltou nada. Mas eu vinha de final de semana para trabalhar, fiz um grupo de assistência, que um era um tio, o outro era o primo. Depois abri o projeto do Sebrae, o colega do Sebrae não sabia nada de laranja. Mas ele gentilmente cedia o carro, eu fazia parte dele do Sebrae, eu rodava assistência as minhas com o carro dele. Olha que história. Amigo Flávio Zanelli, que são amigos que passam na vida, ele é meu padrinho de casamento, eu sou dele, a gente se vê pouco, mas a hora que vê parece que encontrou ontem. História bacana, eu não sei, essa aí você não tinha me contado não. Então, essa aí você não tinha me contado, não. Foi assim, eu fui pagando a faculdade, tendo o dinheiro da República, minha mãe dando ali a maior parte, né? Consegui, saiu o crédito educativo, o Collor cortou, depois voltou de novo. O Collor cortou tudo, né? Acho que ele arrebentou muitas pessoas, mas tudo bem, né? Mas foi indo, mas eu conheci durante a faculdade, eu acabei namorando uma pessoa que estudava 1 ano e a mãe dela acho que apaixonou mais em mim do que ela. E a gente tem amizade até hoje, a dona Maria Helena. Inclusive você contou a história. De Paraguaçu. De Paraguaçu. E ela veio, eu nunca precisei pedir nada. Ela fazia algumas leituras assim, e ela acho que tinha como um filho mesmo, né? Até hoje o carinho é muito grande. Não deu certo com a filha dela, mas acho que a boa relação ficou com a família toda, graças a Deus, até os primos ali. Ela chegou, mudou a prefeitura, falou, consegui uma vaga lá, eu fui trabalhar no Lar do Menor, fazendo horta com as crianças. Foi um aprendizado, eram órfãos, um aprendizado de você lidar com aquelas crianças, o mais rebelde, o que carinho. Ali você vai torear, que não é nada diferente que às vezes encontra no mercado para a gente atender, né? O mais carente, o mais aberto, o mais arredio, o cético, né? E a gente tem todos esses desafios. E foram um processo de formações. E eu sou muito grato pelas coisas que aconteceu, porque a gente, que você fala, são caminhos de luz. A hora que você tenha fé, não perca o foco. Muitos momentos eu pensei em desistir,
Não da faculdade, de outras coisas. Mas depois eu aprendi assim, olha para trás e vê o que você passou. Às vezes foi pior do que você está vivendo agora. E cheguei, consegui formar em 4 anos e meio, só sobrou 2 matérias, se eu tivesse caprichado um pouquinho mais, mas eu fui liberado das aulas dos 2 professores e eu fui trabalhar, já de formar na antiga Cianamid. Você já entrou numa empresa química. E tem na minha carteira de trabalho, porque hoje o assistente técnico trabalha por cooperativa, né? Sim. Tem lá assistente técnico de vendas, Cianamid Química do Brasil Limitada. Aí eu ia trabalhar com CITOS, mas tinha outra pessoa que precisava da vaga lá por questões familiares, o cara falou assim, vou te mandar para a soja. Eu falei, nossa, que maravilha, eu nunca trabalhei com cereais. Vou sair fora. Outro anjo que apareceu, eu falei assim, você tem experiência com citricultura, mas eu vejo a oportunidade que você conheça outras coisas, né? Cara, e fui com a cara e a coragem lá. Mato Grosso? Logo de cara? Não, fui para Guaíra, cara. Guaíra, grande área de pivô na época ali, Guaíra, pessoal de feijão ali plantando cereais. Foi um aprendizado danado ali de como lidar com pessoas e tal. A pessoa que nos atendia tinha uma área muito grande, ele não conseguia estar comigo. Então, assim, eu bati muita cabeça no começo, assim, errei bastante para aprender. A gente aprende demais com erro, né? Assim, é por isso que eu vejo que hoje os jovens, eles não estão tendo essa oportunidade de aprender de cedo. Porque a gente, quando erra, a gente aprende com erros. Isso faz parte do desenvolvimento humano. Não faz. E o que está acontecendo hoje? A velocidade, né, das coisas, parece que até nós não estamos aceitando erros, mas o erro faz parte do aprendizado. E parece que eles realmente hoje chegam assim, com uma situação assim, não posso errar. Não, você vai errar, porque se você não errar, você não vai aprender. E parece que o ser humano tem perdido a paciência. A gente conversa muito sobre isso no carro, né? Perdeu um pouco o pudor também de se arriscar, né? Perdeu. Bastante, porque o ato de ter a coragem de fazer as coisas, assumir, ir lá enfrentar, né? E tomar uma decisão. Mas assim, com esses erros eu fui aprendendo. Depois eu acabei indo para uma empresa de semente, que me aflorou mais o lado técnico, porque a semente você tem que entender da plantadora, o termo correto é semeadora, né? Porque plantadeira é planta. Você tem que entender de fertilidade para indicar adubação, conhecer o herbicida, o manejo da lagarta, né? Então, assim, é muito complexo. E você tem que ajudar o produtor a expressar o melhor potencial genético que a tua semente que você dá lá, ali você diferencia. Então, foi uma baita escola para mim do lado de campo. Então, assim, aí eu fui construindo aquela carreira e aprendendo que gerar valor na ponta é o que vale. Isso você ficou como AT também? Não, já como RC. E AT você ficou quanto tempo nessa? 6 meses. 6 meses. Eu, assim, foi muito grato, assim, apesar dos erros e tudo. Eu fiquei um tempo em soja, depois em cana-de-açúcar. Conheci algumas pessoas que eu trabalho hoje lá no passado, lá na região de Piracicaba. Andava num Uno, sem ar-condicionado nem nada. Imagina uma criança dessa num Uno, né? Mas eu cabia no Uno bem, hoje é apertado. Mas era mais ou menos assim. E depois voltei para Guaíra de novo para trabalhar com sementes, passei problema com semente de germinação, tudo mais. E esses problemas vai te engrandecendo a como atender, né? Aí, assim, até voltando assim, puxando uma coisa para frente, para trás, eu estava numa convenção de vendas e o Paulo Herman da John Deere foi lá falar para a gente. Eu já admirava ele de seguir nas redes sociais e ele falou assim, assuma o problema, o cliente quer isso, assuma o problema primeiro, depois você discute a melhor maneira e tem N maneiras de você mostrar para o cliente se ele errou ou acertou. Mas primeiro assuma um problema, ele quer isso. Então eu tinha deu um problema no secador da empresa de semente e pegou o principal híbrido que a gente vendia do estado do sudeste do país, nordeste e centro-oeste. Era 60% das nossas vendas. Eu vendia muito híbrido precoce, por causa da região de Guaíra, por causa de pivô, plantio antecipado. Mas esse híbrido no sequeiro, ele entrava assim, era apoio e ganhar na concorrência, era muito fácil, ele era muito bom. E aquilo foi assim, uma puta aprendizado. Fiquei 2 anos ali, depois fui transferido para São João da Boa Vista. Agora está explicado, Você que nos ouve hoje, ele mora em São João da Boa Vista. Se você vai fazer um cadastro, e a hora que você vai puxar São João, vem lá, da Boa Vista, depois 2 Pontes. Tanto é que uma vez me cadastraram, natural de São João das 2 Pontes. Residência de São João da Boa Vista. Me ligaram, o senhor não errou, não? Tá certo. Ele foi, não, tá certíssimo, né? Natural de... Então São João estava na minha vida aí de maneira. Foi onde eu fui para São João, cheguei ali
caí da mudança, mas eu não consegui alugar a casa em São João. Eu morei 3, 4 meses em Pinhal, na República, e fiz uns grandes amigos que trabalham na região hoje, tenho o prazer de atendê-los. A vida é de relacionamento, né? Quem tem relacionamento chega até o final do mundo. E eu fui alugar um apartamento em São João, só aceitava fiador da região. Aí acabamos fazendo amizade com um senhor de Pinhal lá, que tinha uma casa agropecuária, o seu Rominho, também muita gratidão por ele, que foi fiador da gente lá em São João da Boa Vista. Outro anjo de luz que apareceu na sua vida. Talvez né? eu não faria. Aí lá, durante a exposição agropecuária, foi onde eu conheci a minha amada, né, a Flávia. A Flávia. Estamos juntos até hoje. A Flávia, gente, porque para quem não conhece a esposa do Zé Corte, né, a gente viaja junto. E durante as minhas apresentações ali, que o Zé acaba me levando, a gente faz algumas coisas lúdicas, né? Aí ele fica me filmando, você tá me ouvindo aí. Ele me filma com o celularzinho, aí depois ele mostra para a esposa dele racha, né? Porque eu faço as partes cômicas, mas isso faz parte da... Fantástico. De fazer o lúdico, o pessoal entender. Mas você não sabe como o pessoal não... Desde a tua primeira apresentação lúdica que eu vi, que era... mistura, preparar uma calda de como a sequência e tal, e chocolatado baratá, né? Chocolatado baratá. Ou leitinã, o leitinã, né? Que está nas analogias aí, a gente não esquece. E aí foi onde eu conheci a Flávia, a gente desde então nunca mais se separou juntos, aí eu segui a carreira e fui trabalhando. E assim, sempre na área comercial, mas acho que com a grande vocação de atender pessoas. E eu acho que o nosso grande produto é atender pessoas hoje. Eu acho que a questão do comercial é exatamente o nome que foi dado, né, da relação entre atendimento de pessoas, né? Sim. E no final existe um desejo e uma solução, né? O desejo eu preciso de algo e a solução eu tenho algo para te entregar. Que a gente muitas vezes deturpa, né, esse lado comercial. Eu acho que é o recado aí para o ouvinte, principalmente você que faz agronomia. Eu vou falar de algo que aconteceu na minha vida, Zé, 2 minutinhos, não é 2 minutinhos, não, você vai ficar assim, mas o podcast é do Zé, você que tá falando. Mas assim, ó, quando eu entrei na faculdade, lá na Unesp, o diretor, no primeiro dia de aula, disse assim, ó, não lembro os números, mais ou menos assim, 70% do que vocês, daqueles que conseguirem se formar e atuarem, vão trabalhar no comércio, né? E eu falei assim, poxa vida, comércio. Eu não sou vendedor, mas ninguém tá falando de vendedor. Nós estamos falando de gente, de pessoas que você teve uma experiência de cuidar, de fazer uma horta comunitária com pessoas órfãs. Você mesmo disse, ali tinha o carente, ali tinha o revoltado, ali tinha o disperso. E você aprendeu ali exatamente a entender da necessidade do próximo. Que é exatamente o que eu vejo que a analogia com vendas tem. Né? Peraí, eu tenho algo aqui. Mas qual a necessidade do quem está do lado? Como é que eu posso transformar essa necessidade? A Alva nasceu assim também. Né? De fornecer exatamente soluções e informação. Bacana isso aí. E a Flávia é gente boa, viu? Flávia é gente boa. E o Zé faz uns hambúrgueres muito bons também. Recomendo. Só não pode ser na cozinha da Flávia, né? É verdade. Porque eu já acabei com a cozinha dela, fazendo hambúrguer lá. Mas na última vez que você foi, era pouca gente, né? Era pouca gente. Aí eu fiz na cozinha, não fiz bagunça. Mas uma vez lá eu quase acabei com tudo. A gente precisou desmontar a cozinha para poder limpar. A hora que ela ouvir aqui, ela vai morrer de ir. Eu tenho uma amiga até hoje que fala que o melhor hambúrguer é feito na cozinha da Flávia. Exato. Ele nem fala que eu fiz, mas ele quer zoar com a Flávia. Mas é bom mesmo, gente. Mas depois, essa história eu já sei. Da cozinha, eu soube da história aquele dia. Mas como nós estávamos só ainda, deixa eu ver, você, o Antônio, a esposa do Antônio. E a Flávia. E a Flávia, estava em 6 pessoas, não, tranquilo. A Sofia não tinha chegado ainda. Então é só isso aí. Muito bom. E aí, continua contando, Zé, da história aí. Isso. Aí, então, assim, aí foi desenvolvendo aquela grande vocação que é atender pessoas, né? Aí hoje eu penso, assim, eu cheguei à seguinte conclusão. Nós atendemos a necessidade das pessoas. A gente muitas vezes não atende o dono da usina. Nosso grande mercado, meio teu, é cana-de-açúcar, apesar que você atua aí de norte a sul do país, né? Mas acho que grande parte acredito que é cana. Mercado é cana. Eu sou canavieiro aí, atuando só em cana-de-açúcar há mais de 18 anos. Aliás, 20 anos. 20 anos cravado agora. Faz em outubro, lembro do meu amigo Rubem Rocha, que me falou, faz agronomia, né? O tempo vai passar. Infelizmente, o técnico, apesar de... Uma hora você vai acabar, porque o agrônomo... E realmente, hoje, tem o técnico, mas
agronomia só no estudo aqui não quer, né? Tem oportunidade não hoje. desmerecendo o técnico ou o tecnólogo. Nem um pouco, mas... O curso superior no Brasil, com todos os defeitos, ele ainda é o título. Quem vai ter que fazer diferença é você, profissional, você, pessoa. Com certeza, não tenha dúvida. E eu encontrei ele numa das minhas reuniões de uma empresa, falou, estou com um projeto, e eu já tinha um desejo de trabalhar em cana, e gosto muito desse lado da construção, né? Porque na usina você ficava fazendo de tudo. E eu falei assim, eu vou. Mas eu morava em Rio Preto na época, eu falei, se for para voltar para São João da Boa Vista e tal. A Flávia tinha retornado para ocupar o cargo dela, que ela abdicou um pouco da profissão dela por causa de mim, para estar comigo. Ela voltou para não exonerar o cargo, ela voltou e eu ficava em Rio Preto durante a semana, a gente se via final de semana, algumas vezes ia para lá, mas a maior parte do tempo ela vinha para Rio Preto, foi onde ela aprendeu a dirigir sozinha na pista. Pela necessidade. A necessidade, ela seleciona, né? Ela seleciona, a famosa seleção natural. Depois tem uma história legal para contar da Flávia também, desse lado de... Eu sou muito decidido e prático, né? Precisa fazer, vamos. Tem coisa que eu não gosto de fazer, eu fico enrolando, postergando, mas o que eu decido, que eu enxergo que tem que fazer, eu vou em cima. Começo, meio e fim. E ela foi indo, falei, vamos voltar, fui para São João, fui trabalhar no projeto com cana-de-açúcar. E eu conhecia nada de cana, assim. Sabia, tinha cana de ano, cana de meio. Aí conheci um cara numa usina, o Jorge Correia, famoso diretoria. Uhum. E eu ouvi falar dele, que está numa empresa hoje, não lembro. Ele estava na Singenta um tempo, mas assim, eu ia lá, o Jorge adorava tá com a gente no campo, de ensinar, de montar ensaio comparativo, testemunho, ele era muito organizado. Eu falei assim, ó, eu não vou ver o seu produto hoje. Eu falei, não, eu quero andar com você para aprender. E ficava o dia inteiro. Só tinha um produto para vender, mais nada. E se você está na usina, se você não agrega, o cara não vai ficar rodando. Eu pedia para andar com ele. Ele, na usina São João, e o Rinaldinho, que era o parceiro dele na usina São Luís. O Rinaldinho, inclusive, é um grande amigo até hoje. A gente se encontra. Ele tem 1,60 m. Quando eu fui a primeira vez, falava, até um baixinho da sua altura que tá te aguardando para rodar com você. Ele procurando o cara, passando por mim. Aí quando eu vi, cadê o Zé Corte? Ele falou, não, sou eu. Aí eu levantei, dava 2 dele, né? Aí na saveira, o banco dele para frente, meu para trás, ele virava assim, para andar. Conversar. E eu fui aprendendo a trabalhar como? Ele, o dia a dia, fui crescendo, fui fazendo massa crítica, entendendo. Fiquei quase 2 anos nesse projeto. Aprendizado. Demais a conta. Foi assim, deu problema no produto, ele não era WG, ele não abria, tinha que dissolver dentro do adjuvante, aí espumava, tinha que botar no espumante. Foi uma baita escola. Foi bom demais. Assim, foi com problema de novo. Foi assim, toda vez que eu começava numa empresa... Naquela época o Moderno não estava lá para te ensinar 1 para 10? Eu não conhecia o Glauberto Moderno Costa, que WG é 1 para 10. Mas o problema não estava na dissolução, estava no produto. Na formulação. Ele não abria na água. Formulação. E aí, tanto é que a gente ficou lá 30 dias. O meu grande amigo, o Dr. Luiz, na época era o gerente lá de uma usina, que eu retorno, esqueci o sobrenome dele agora, daqui a pouco eu lembro, que também passou, e ele falou assim, ó, tal talhão é de vocês, arrumou um PJ 600 com barra central adaptada. Cordinha? Na mão, clac. Mas ele tinha a barra no meio. Tá. A cana levou isso, né? Mas ele levava 6 linhas de cana. Ele tinha lá uns 275, fazia os arremates, e deu um trator 150 hectares de carro. Passou, não passou, testou, passou, cancela o lote, 30 dias. Eu perdi venda, porque a hora que eu voltei no cliente, que eu deixei de ir lá, eu falei, você não apareceu aqui, porque a gente ficou testando o produto. Mas eu tive a grata satisfação que se passou na minha área, foi um aprendizado. Entender o que era filtro, o que era ponta, como é que tinha que ser, malha, né? Eu já comecei a ter um pouco de noção. Aprendeu a calibrar o pulverizador só no ouvido, assim? Põe a rotação aí, deu 1.500. Qual a velocidade? Tem umas piadinhas legais. Qual a velocidade? Velocidade... Terceira reduzida a 1.500, não é assim? Marcha B. Marcha Caixa B, B. Tá certo. Mais ou menos assim. Aí a gente dá risada. Mas às vezes você percebe que algumas coisas não mudaram, né? Não. Você vai hoje na citricultura, tá igual. Você vai hoje no produtor de cereais pequeno, é igual. Ou seja, a história, ela se repete ao longo dos anos, né? Com certeza. É um sarro.
Mas te trouxe experiência. Conta mais, Aí, é bacana. nesse tempo, assim, eu falo que a grande fortaleza que eu construí é a rede de network que eu tenho. Graças a Deus, assim. Teve gente que não agregou na minha vida, mas eu sou grato em falar que meu balanço é mais positivo que negativo. É muito mais positivo. E tem outra pessoa, outro anjo que passou na minha vida, que chama Jorge Freitas. A gente tem amizade hoje, famoso Boquinha de Batom, para quem conhece aí do setor. Trabalhamos junto um tempo nessa empresa e ele foi para outra. E infelizmente essa empresa perdeu uma pessoa num acidente e precisava de uma pessoa para o sul de Goiás. Aí o diretor falou, quero um cara no seu perfil. Aí aquele jeitão pernambucano, eu só conheço Zé Coach. Vou chamar Zé Coach. Aí chamou, aí você vê que mundo pequeno. Quando eu fiz estágio na Ciana Mídia, eu peguei carona com um cara da rodoviária. E quem que era o gerente de cana? Era ele. Era o Rodrigo Junqueira. O Rodrigo Junqueira. Cara, nós encontramos lá na estação da empresa e tal. E ele falou, vamos pegar um café. Fomos no bar de uma mangueira, num banco de praça que tinha lá, que era hora de recreio dos funcionários durante o almoço, hora de descanso, né? Ficamos sentados em cima do banco lá, conversando, contando. Naquela época não tinha telefone celular, WhatsApp, né? Não, que distraía a gente. Já tinha celular. Mas não WhatsApp. Não tinha um WhatsApp, que é um... E o sinal tinha que estar cheio lá o tijolinho. Só funcionava na cidade, Só funcionava na cidade. Ali a gente conseguia conversar. Já né? tinha um e-mail, Nada né? contra a tecnologia, mas a gente tem que saber utilizá-la. Isso tem tirado um pouco daquele olho no olho, daquela conversa de café. A relação de pele, né? Do contato, de cheiro, ouvir a né? voz, de coisa. Tem gente que hoje que você passa um WhatsApp, você liga e ele não atende, mas você passa um WhatsApp e ele responde na hora. E eu acabei entrando na onda um pouco do negócio, assim, pela força da pressão. A gente acaba pressionado, levando, né? Mas eu fico imaginando você encontrar essa pessoa, né? Tendo uma indicação de outro anjo, né? Sim. Que fala assim, indica o Zé Curti, né? Aquele jeito carinhoso do nordestino falar. E aí vai numa conversa debaixo de um pé de mangueira. Sem interrupção, né? E ele não me entrevistou. Ele começou a falar área assim, tal, não sei o quê. Eu falei, poxa, a experiência de uma. E ele apostou, né? Aí ele brincava, apostou e deu certo, né? E eu fui. Foi a maior relação de empresa hoje que meu valor corporativo. Eu tenho muito orgulho de falar que eu passei pela Dupont. Tanto a parte de segurança, valores... Inclusive foi na Dupont que eu te conheci. Perfeitamente. Na época de Dupont, já não sei quantos anos atrás. Como a sua antiga empresa e conhecer você no seu primeiro ano de carreira solo, quando você começou a Alva. Exatamente. Você foi fazer uma palestra sobre tecnologia de aplicação aérea no nosso evento de qualidade de matéria-prima, que falava de maturador e controle de broca, que foi sensacional. A gente nunca tinha conversado direito. Nós nos conhecíamos ali. Aí foi ali que a gente acabou e acabei até apresentando o Antônio para você e essa relação, né? O Antônio também é uma pessoa que surgiu de uma necessidade, hoje a gente tem uma amizade fantástica. Vocês vão conhecer o Antônio no podcast, viu? Se eu não me engano é setembro, outubro, ele vai vir gravar com a gente aí. O Antônio é um grande autodidata de muitas coisas, né? Hoje eu tive uma reunião com eles, ele mostrando negócio para mim, eu falei, Antônio, cada dom Deus deu para cada um usar corretamente. Esse é o seu dom. Eu não ficaria 5 minutos na frente do computador para investigar o que você investigou e descobrir o que você descobriu hoje. São dons, né? Mas realmente foi lá, se não me engano, foi em Araraquara que a gente... Foi em Araraquara, lá no hotel daquele com os terreirões de café, que eu esqueci o nome agora. Isso, que é um resort lá. Fantástico, né? O pessoal daquela grande companhia de meias lá de Araraquara. E a gente se encontrou ali, né? Depois... Passou-se um tempo, aí nós, como Dupont, Corteva, nós começamos a trabalhar e nessa nova jornada que eu trouxe você para um projeto, a gente comprou a ideia, conseguimos gerar valor de mudança no cliente, algo que a gente construiu lá atrás, né? E muito bom. Mas voltando um pouco à minha trajetória, aí esse anjo me levou, fui para Goiás, fiquei lá 4 anos, voltei para São Paulo de novo e nesse tempo eu conheci outra grande pessoa. Sempre de boas pessoas, que no começo foi duro, rapaz, conquistá-lo. Maranhense, de personalidade muito forte, o senhor Antônio Moura. Uhum. Todo mundo tinha morrido de medo dele lá do Dupont. O Rodrigo até falou assim, nossa, você vai trabalhar. Cara, falei assim, eu preciso agregar com esse cara, eu preciso achar a veia, né? Ele era muito bom para atender, ele era um vendedor nato, ele tecnologia, ele teve empresa de pressão, conhecia tudo moderno. Eu aprendi muito com o Jorge, depois aprendi muito com o Moura. E, cara, ele era fantástico. Mas ele era péssimo em organização.
Eu mais ou menos sabia mexer numa planilha, ele me chamava de garotinho PowerPoint. Não sou bom em computador não, mas eu me viro, né? Não me aperto. A necessidade fez crescer um pouquinho. E eu passava lá para organizar a vida da empresa dele, porque a gente era prestador de serviço para Dupont. Vocês eram era PJ, né? E a gente tinha que entender quanto recebia, quanto vinha, como fazer os controles, tinha vindo. E eu criei umas planilhas minhas para fazer, fiz para ele, até quando ele foi fazer o acerto dele, eu consegui montar a vida inteira dele. E assim, ele me agregava em outras coisas, eu pude ajudá-lo, acrescentar. E hoje a gente tem uma amizade, te briga muito trabalhando. Eu sei quem que é, tá? E imagino que você deva recordar. Mas assim, a gente tem uma amizade incondicional. Toda vez que ele vem a São Paulo, ele está no Maranhão hoje, trabalhando com internet, está muito bem lá, fico muito feliz. Ele é assim, ele não para. Pessoa extremamente agitada e sempre incomodada em fazer alguma coisa. Mas ele, sempre que vem, ele vem me visitar, a gente se encontra, é sempre um prazer rever. Mas é uma coisa que é engraçada e o ouvinte entender, como nós somos influenciados por outras pessoas. Não é verdade? Sim. Quando eu falei do anjo que te apareceu, ou seja, nós somos influenciados pelo lado do bem e do lado sombrio. Sim. Né? Vamos usar de Star Wars, né? Star Wars, lado sombrio. Ou seja, você vai trabalhar com aquela pessoa, ou seja, alguém já fez uma imagem assim, né, câmera? Uma imagem assim, quem que é? Aí você fala assim, eu preciso achar a veia. Peraí, estão me vendendo uma imagem. O cara é complicado, a pessoa é difícil. Aí você fala assim, não, peraí. A minha vida mostrou muitas dificuldades. Como é que eu posso transformar essa dificuldade em algo bom? Não é assim? Com certeza. E a gente tem que ter esse filtro para a gente lidar com as pessoas nesse relacionamento, né? Tem que ter esse filtro. A gente tem algumas pessoas em comuns que a gente fala assim, complicadas, né? Mas a gente toreia, né? Pega lá o pano vermelho lá e deixa ele passar aqui, e eu desvio, passar, ele vai virar de novo. Porque se a gente não fizer isso, a gente não consegue dar um passo para frente, né? Com certeza. Você estagna, né? Estagna. No lugar, não evolui. Né? E assim que faz. Assim, eu sempre tive alguns bons desafios, né? Tive o prazer de trabalhar em todo o sudoeste goiano com um monte de usina montando, que o pessoal aguardava a gente lá, e por ter aprendido um pouquinho mais, me interessado, conhecer de manejo, né? Eu sempre gostei muito de falar dessa palavra manejo, e que envolvia todo o processo, né? Porque o produto está dentro, está imbuído no manejo, não é um manejo sozinho, né? Sim, Quando você fala em proteção de plantas, né? Seja qual o produto que você trabalhe. Então, consegui ter sucesso bastante ali e fui crescendo e fui construindo. Acho que a cana me projetou muito para o mercado, né? E eu tenho a graça e a satisfação de que a gente vai nos eventos do IDEA lá e a gente não para assim, de cumprimentar pessoas, e todo mundo vem querer saber como é que você está. E eu tive a oportunidade, nesse tempo, infelizmente, a Dupont acabou como corporação, surgiu sua nova empresa, uma grande empresa que eu também trabalhei um tempo lá. E eu acabei indo para uma outra, fiquei em Floresta um tempo, não me identifiquei, e aí acabei caindo depois, fui trabalhar com nutrição, onde a gente trabalhou legal juntos. Isso. Se reencontrou, que era a analogia do achocolatado Maratá, porque tinha uns produtos que tinha que dissolver lá por mais tempo, senão entupia, porque é a característica do produto. E como você ser relevante no mercado onde todo mundo tem uma commodity, né, que zinco é zinco, manganês, e você vender. Aí, aproveitando esse lado que eu fui construindo todo de Dupont, semente, e foi preciso agregar, e comecei a levar algumas coisas diferentes. Conhecia muito de maturador, aí fomos trabalhar com nutricional para maturação, que o pessoal chamava de pré-maturador, mas na verdade é feito junto, e aí comecei a agregar no cliente, mostrar como fazer o manejo na empresa. Foi um ano muito grato que eu trabalhei lá, assim, foi uma pós-graduação. Eu ganhei muito mais que a empresa que a empresa ganhou comigo, então assim, foi muito bom. E hoje, por exemplo, eu chego no cliente, eu não converso só do meu produto. Eu tenho a oportunidade de falar de muito mais, né? Porque hoje eu trabalho com biológicos, né? Que biológico hoje é muito mais que proteção de plantas. Mas eu cheguei e falei, o que eu vou agregar para chegar para um cliente que não está fazendo nada, como é que nós vamos construir? Aí ele fomos entender o que ele precisava fazer, nós conseguimos. Relação. Uma relação de entender. De oportunidades, né? E voltando àquele lado de atender pessoas, a gente não vende produto, entendemos pessoas. Toda pessoa tem uma necessidade, ou seja, crescimento profissional, crescimento dentro daquela mesma função, ele busca outra coisa, tem um sonho.
E muitas vezes o produto que você tem é uma maneira dele realizar o bom trabalho ali, ter o sucesso e conseguir se projetar. Eu tenho uma grata satisfação por ser jovem há mais tempo. Eu já atendi o trainee, que hoje é gerente da usina e virou até diretor. Isso te abre portas, né? Porque você atendeu a pessoa lá atrás, agregou para ele. Então, assim, a minha grande preocupação é que isso agregue, que nunca seja aquele negócio que vem de cima para baixo. Esse é o nosso grande desafio hoje, de fazer as pessoas comprarem a ideia, de estar ali a seguir a linha que você vai levar, né? E teu produto esteja dentro. Aí a venda se torna consequência do trabalho bem feito. Eu vejo assim, eu sei da resposta, mas é só uma provocação para o ouvinte. O Zé Corte trabalhou com químico, né? Tô falando aí dos químicos tradicionais, foi trabalhar com sementes, e depois voltou para o químico, aí de repente ele foi para a nutrição e hoje ele está com o biológico. E aí uma pergunta assim, tudo foi difícil porque tudo é novo, né? Tudo foi um novo, mas ao mesmo tempo tudo se tornou simples. Porque o Zé Corte, o pouco que eu conheço, não se acomodou, e o principal do produto a gente vai estudar, mas de pessoas eu preciso entender, né? Então assim, poxa vida, químico, de repente sementes, e é manejo. O químico, se você não entender o que é o químico e para que serve, não funciona. Sim. Sementes, eu tenho a melhor semente, 99% de germinação, não choveu, Não vale de nada. está compactado o solo, Sim. passou herbicida errado, Tem limitação, alguma que seja física, química. fez tudo certo, não cuidou da praga. Aí, de repente, você volta para o químico, com outras coisas, com mais inovações. Aí você vai para o nutricional. Na época, a nutrição já tinha se despontado no Brasil, mas ainda tem um mercado. Você não trabalhava nesse mercado da descrença, mas ainda no Brasil havia muito descrédito, né, da nutrição. Como até hoje a gente fala, não acredito nisso aí não. Né? Tu disse que tem uma pessoa falando, eu não acredito em pré-maturador, como também já ouvi falar que tem pessoas que não acreditam no biológico. E de repente você vai pro biológico, né? As cepas, aquela história, e aí eu falo assim, o Zé teve que aprender tudo isso. Mas, na verdade, ele nunca teve que mudar a forma de atender pessoas, entender a necessidade do próximo, não é isso? Com certeza. E o que você contaria para o jovem hoje que nos segue, jovem, né? Porque a minha preocupação, Zé, são com os jovens. Porque nós já estamos direcionados, nós não estamos acomodados. Sim. Nós estamos direcionados, nós sabemos para onde nós queremos ir. Mas o que você daria assim, para os jovens, né? Que você perdeu o pai muito cedo, mas teve sua mãe que agarrou ali, teve a família que agarrou. Mas o que você daria recado para os jovens hoje, para eles? Qual seria a palavra do Zé Corte aí para o Lorde Zé Corte? Eu acho que resumir assim, fazer a diferença. Fazer a diferença, a hora que você liga para a pessoa, fala, eu preciso de um espaço para você. Nem todo mundo a gente vai ter o mesmo sucesso. Faz parte, senão só tinha você, né? Concorrência está aí, o mercado é aberto. Mas a hora que você marca uma reunião com o cliente, ele sabe que você pode agregar com ele. E claro, você se aproveita disso para levar a tua necessidade, que todo mundo tem uma meta, tem uma necessidade, ninguém vive de filantropia. Mas agregar, a gente precisa ser agregador. Onde vai, você gera valor. Acho que essa é a grande palavra. E você tem que entender que do outro lado que você está atendendo tem um ser humano que tem necessidades que é cobrado. Muitas vezes a gente anda com os clientes no carro e a gente se torna até um pouco psicólogo. Né? É verdade, é verdade. A gente usina, eu estou assim um pouco pela minha geografia, o tamanho do negócio que eu estou tendo a oportunidade de participar hoje. É isso, muito grato que eu tenho 5 pessoas que são meus anjos da guarda na ponta. Eu tenho ido muito menos para o campo do que eu gostaria, porque eu adoro fazer isso. Né? Quando a gente faz aqueles tour, para mim é uma semana de muito cansaço, mas a cabeça sai 10. E a gente agrega quando você está ali. Então você está lá e saber, a pessoa para te atender e ela te coloca no meio até desabafa certas coisas particulares e tal. Eu tenho colega que foi fazer agronomia à noite. De tanto eu pegar no pé dele, eu falo, a filha entrou na Exalc, ele entrou na faculdade noturna, os dois formaram na mesma data. Bacana. Falei assim, se você não for para a faculdade, o tempo vai passar da mesma maneira. Vai, verdade. Lembrei do Rubem Rocha lá atrás, que falou para mim, eu falo isso para muitas pessoas, falo até para o garçom do restaurante que eu frequento, que eu encontrei de novo esse final de semana, ele está trabalhando hoje numa empresa de pintinhos de um dia lá, né? Uhum. E ele cuida da chocadeira e tal,
incubadora. Eu falei assim, a próxima vez que eu vim aqui, quero você falar que você está fazendo faculdade. Hein? Não perca não, porque se você não fizer hoje... Nós temos que ser motivadores. Sim. Porque se a gente mostrar que nós existimos, que exemplo nós vamos ser? Né? Não estou falando só para os filhos, para sobrinhos, mas nós somos exemplos, nós somos a luz. E a luz tem que continuar brilhando, pô. Nós temos que continuar mostrando a luz ali. Perrengues vêm, os problemas vêm. Tem cliente que a gente sabe que não dá valor, e tem cliente que quer e, na verdade, ele não depende dele, né? Depende de outro ali, enfim. Mas sempre estar à disposição. O que a gente ouve falar do Zé Corte, assim, poxa vida, ele fala de coisas que não é nem de responsabilidade dele, mas ele me agrega aqui. Isso mostra a pessoa preocupada em atender pessoas. Certeza. E assim, eu já tenho a grata satisfação que o pessoal liga para tirar a opinião do produto da concorrência comigo. E eu, de maneira... Eu não sou perfeito, não, pelo amor de Deus. Perfeição é divina, né? A perfeição é divina. Mas a gente tem que ser ético. Sim. E muita gente tem que entender que nem todo momento é para você. Eu me lembro que eu estava viajando com você, acho que nós estávamos no Mato Grosso. Alguém te ligou lá pedindo recomendação de herbicida. Na verdade, ele ligou para falar outra coisa, aí surgiu a pergunta, Zé, tá no Viva Voz, né? Acho que foi isso. E... você trabalhou com herbicida, e aí, o que você acha, né? Ou nós estávamos indo para São João, uma coisa legalzinha lá. Mas tem, né? Que é... Até hoje. Até hoje, né? Sim. Inclusive, eu fiz uma reestruturação da minha área, porque acho que cada vez mais a necessidade de você estar junto, porque é acirrado as necessidades. E biológico hoje eu tenho a grata satisfação de estar numa empresa hoje que entende muito do processo da cadeia, mas tem muita coisa que você tem que customizar e não tem. Então, seja um tanque aplicador, você vive muito isso com a gente, a armazenagem, é muito intenso. E estar na ponta, eu preciso estar... Quanto mais eu conseguir estar junto com o meu time, lá, fazendo a diferença no cliente, ajudando, né, no apoio, apesar que eles sempre trocaram o pneu, o carro andando e fazer isso muito bem. Né? Eu durmo tranquilo quanto o assunto é eles. Né? O que às vezes dá dor de cabeça é da porteira para dentro, se está acontecendo direito, se a temperatura está adequada, se aplicou. Isso é muito intenso. Então, a minha área enxugou. E eu fui falando com alguns clientes e tal, falei, fica tranquilo, meu telefone eu mesmo deixo a mensagem. E assim, o cara falou, puta, mas você é o consultor da gente, né? E até na última empresa que eu trabalhei, um colega me resumiu lá que ele estava pleiteando a minha vaga, falou, e o cara falou assim, você entende o que é? Eu falei, não, o cara é consultor do cliente. E você acaba agregando, e sempre tem portas abertas, né? Então, às vezes você fazer as coisas desprovida de que você vai ganhar, você ganha. Ganha. E eu sou testemunha disso. Ganha. Uma hora vem, fica tranquilo. As pessoas ficam tão intensas, tem que ganhar. E às vezes o deixar de ganhar uma vez acaba te agregando. E eu ouvi uma frase muito legal de uma pessoa, né, famosa, a Luísa Trajano. Sim. Que ela falou assim, a gente é aquilo que compartilha. Você sabe, Zé, que é questão de compartilhar. Voltando àquelas pessoas que te influenciam para o lado do bem, né? E outras querendo te levar para o lado sombrio. Assim, eu tenho uma gratidão por você, por alguns RTVs especiais, né? Até vou falar o nome dele aqui, o veinho, o Edson. Famoso Pereirinha. Hoje, inclusive, ele trabalha na mesma companhia que você. Com certeza. Porque eu falo que ele é um dos poucos, assim como você, RTVs, que entendem como, por exemplo, a Alvo e o Moderno, né, pode agregar no serviço de vocês, né, no trabalho de vocês, na necessidade. Porque vocês enxergam a necessidade do cliente e sabem como a gente pode entrar como ferramenta. Poucos RTVs conseguem enxergar isso. Outro dia eu estava, inclusive, com o Edson e falei, Edson, existe uma geração nova de RTVs que eu não sei se isso é a geração ou se é a pressão das empresas ou se é a geração que não consegue enxergar a minha empresa ou outras empresas como ferramentas apoiadoras do processo de vocês, do cliente, porque o cliente que é o mais importante, né?
E você veja que você construiu alguns projetos comigo e com outras empresas Sim. que você trouxe para o seu cliente, né? E, consequentemente, clientes para a sua empresa. Não somente hoje onde você está, mas aonde você passou, né? Que eu vejo que está morrendo, né? Morrendo. Isso não é característica do Zé, característica do Edcinho, do Veinho, né? Carinhosamente chamando, mas é de uma geração, né? De uma geração de RTVs que eu vejo que isso está desaparecendo. Eu estou errado ou você acha que isso aí é uma tendência? Infelizmente tá, assim, eu vou trazer um pouco para dentro de casa. Outra história um pouco, eu não tenho filhos, né? Biológicos. Tem filhos do coração. Que fique muito bem claro, biológico. Mas você tem filhos que você me contou a história. E tem o Vitor, né? O Vinícius, o Paulo. Infelizmente o Caio e o Vinícius mais velho, pela distância, pela geografia, eu não consegui participar tanto da vida deles. Mas esses três aí, o Vinícius, o Vitor e o Paulo um pouco mais distante, que é filho da minha irmã, mas indiretamente a gente consegue participar um pouco. Mas o Vitor e o Vinícius mais intenso, que em termos de geografia eles estão dentro da minha casa e só não vieram lá da barriga da minha esposa, mas foi Deus que colocou todos esses afilhados no meu caminho. Eu fui entender porque eu não tinha sido pai biológico, né? Eu tinha uma missão grande de ajudar. Bonito isso. Eles a irem para a vida. E outro dia teve um entreveiro meu com o Vinícius, eu cobrando ele pela... Eu sempre falo, a falta de expediente, né? Ele faz o RDV para mim todo mês, né? Lá atrás ele pediu que ele queria um dinheirinho para comprar um computador. Falei assim, eu vou dar uma graninha por mês, mas ele não é ele falou assim, tem alguma coisa para mim fazer? Aí o RDV daquela empresa de folhear lá era uma planilha de Excel, não tinha que entrar em sistema, ele fazia para mim. Até hoje ele controla todas as minhas despesas, ele junta, eu sei quanto eu gasto, tá tudo organizadinho. Mesmo estando na faculdade, ele às vezes acumula 2, 3 meses, ele pega a pilha de notas. Estou na esperança que ele termine esse mês, ele está de férias, mas ele não fez ainda. E esse dia eu pedi, abastece o carro, traz a nota para mim. Ele chegou só com o cupom do cartão. Aí eu chamei a atenção dele por isso, por várias coisas, eu fiquei bravo. E ele falou, você está estressado? Não, a gente acaba se irritando porque fica preocupado que eles enxergam, tenta abrir os olhos deles, que eles têm que enxergar. O famoso expediente, dar um passo à frente, tentar assim crescer. E acho que falta um pouco essa... Não sei, acho que... Eu tive essa experiência hoje, Zé. Eu tive essa experiência hoje no restaurante. Meu filho pôs o prato dele na balança 3 vezes. Sim. 3 vezes. Na hora que a pessoa lá... Aí meu filho tirou e foi comer. Aí o rapaz veio lá todo sem educação. Você não pesou. Ele, quieto, em silêncio, levantou e pôs o prato de novo. Aí a minha filha, a Júlia, é o pai, né? O pai é mais ou menos nosso perfil parecido. Ela já se irritou. A pessoa atendeu mal. O João defendeu o irmão, né? Pôs o prato 3 vezes ali, tirou, pôs. Na cabeça dele já tinha pesado. A pessoa estava lá pensando o quê? Na morte do bezerro? E não pensou, a gente vê isso, é mau atendimento. Outro dia eu pedi lá no McDonald's, no Drive. Pedi tudo isso aqui. Não veio metade do que eu pedi. A pessoa está na cabeça de onde, Zé? E essa eu entendo o seu estresse. A gente está preocupado com o melhor atendimento. Com porque certeza. nós atendemos pessoas. E aí eu cobro muito do Vinícius, né? Que ele faça a diferença, né? Até falo, ó, você tem uma flecha só. E o alvo são vários. Você tem que acertar no alvo. Qual o alvo você quer? E tem que fazer o melhor. E hoje fazer faculdade é muito pouco. Você tem que ser diferente. Exato. Pós-graduação em inglês, isso aí já virou, né? Faz parte do currículo da maioria, né? Na minha época não era mandatória. Eu também não sou cobrado por isso, pela posição que a gente conseguiu conquistar. Mas hoje, para o jovem, assim, né? Não. Eu cobro muito deles, né? De que faça a diferença. Tem aquele famoso expediente, né? De tentar enxergar, de... preocupação. Né? Você não é pai biológico, mas é o pai do coração. Né? A responsabilidade é a mesma. A responsabilidade é a mesma. Eu lembro que os nossos, né? Sua mãe, mais especificamente, seus tios ali. Esse é o caminho. E não é assim, é desse jeito. Era um pouco mais rígido do que hoje, né? Não, mas você era cobrado de criança, o que você ia ser na frente. Eu, principalmente que não tive pai, às vezes delegava algumas funções, porque não sei o quê. Até é bem pesado você botar a criança assim, certas vezes. Mas isso me fez crescer. Eu saí de casa com 14 e sabia o que eu queria.
tinha um lado oportuno de fazer o que eu quisesse. Como eu tive colegas, eu perdi amigo de maneira muito trágica, com droga, né? Cara que frequentou minha casa, a gente estudava junto. Pensei, ele tinha escolha, era um cara muito inteligente, ele teve escolha. Qual escolha você vai fazer? O que você vai fazer diferença, né? E assim, a grande preocupação com o jovem, né? Consiga enxergar esse lado, despertar, principalmente que para o agrônomo que quer ir para a área comercial, que é uma área que remunera muito bem. Eu amo o que eu faço, sou apaixonado pelo que eu faço, né? E ainda me pagam para isso, graças a Deus, né? Zé, eu tenho visto hoje, no LinkedIn nos mostra, né, todos os dias, profissionais, e não é uma crítica a vocês, né, ou a todos nós, mas eu vejo hoje jovens não conseguem fixar em lugar nenhum. Entra numa empresa aqui, parece a bolinha de ping-pong, tudo bem, vai e volta, né? Mas nem isso, a bolinha sai da mesa, vai para lá, daqui a pouco ela tá no chão, tá na grama. E o que você acha que está acontecendo? Jovens se perderam. Assim, o mudar de empresa eu não vejo o que é o problema, quando a coisa é pura oportunidade. Eu trabalhei em várias empresas, isso veio me fazendo crescer, e muitas vezes a maioria delas foram por convites. E tem a grata satisfação que as que eu passei, inclusive a Corteva foi, quando eu voltei a trabalhar lá, era a galera da Dupont que me chamou para voltar. É muito gostoso quando você tem isso. Mas assim, quando ele vai na função, é o imediatismo. As coisas levam um pouquinho mais de tempo hoje. É isso aí que eu queria chegar. Não, é preciso... Pessoas não estão plantando. Falta. E fazer assim, tem uma colega, uma menina que veio trabalhar comigo, ela era muito introspectiva, né? Falei certo, né? Aí eu falei assim, nós vamos nos conhecer agora. Eu dei a oportunidade dela vir trabalhar. E a grande vantagem dela é que ela era da região e já conhecia os clientes. Esse era o ponto forte dela. O melhor que eu posso te falar é vídeo do avesso. Essa pessoa hoje não dirigia na rodovia, ela vem sozinha para reunião de carro, ela atende os problemas, ela vai em cima. É uma das pessoas mais centradas que tem trabalhando comigo. Tenho a grata satisfação de aprender com ela. Mas foi o que eu disse. E o jovem precisa virar do avesso. Ele está chegando querendo pegar a colheita, não é isso? Né? Assim, não tem vaga de RTV para todo mundo. O que eu vou fazer de diferente? Para chegar lá. Não é simplesmente que eu estou aqui há 3 anos de AT que eu mereço a RTV. O mérito de poder fazer. Né? Eu tive a grata oportunidade de errar como AT, mas naquela época tinha poucos profissionais e as vagas eram maiores. Hoje tem muito mais empresa que na minha época. Só que não tem nem todos os ATs têm a oportunidade de virar RTV. Nem todo RTV tem a oportunidade de virar gerente. Nem todo gerente tem a oportunidade de virar. Isso vai se afunilando. Então, o que eu vou fazer de diferente? Né? Alguns têm um dom, né, que acontece muito cedo, é meio nato, né? A pessoa parece que nasce feita, é feito para aquilo. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com os meus gestores hoje, gente bem mais nova que eu. Isso não é problema algum. E a hora que eu olho para ele, parece que a pessoa, não é que ela tem mais idade, mas tem uma experiência, porque ele não passa à frente ali, ele enxerga diferente. Natural. Ele faz a diferença. Eu vejo assim, o jovem que ele não deu tempo nem de experimentar o novo. Sim. Né? E o novo já... É quando você vai no fundo, né? Com a amizade que você tem, ou tal pessoa que trabalhou com você, o que aconteceu? Então, você vê, né? Viajando muito, tá? Viaja muito, é puxado. Eu falo, rapaz, isso me preocupa como profissional e muito mais como cidadão que investe em jovens, sabe? Eu dou oportunidade para estágio, dou oportunidade para jovens e a gente percebe que as pessoas estão chegando querendo pegar a colheita e, na verdade, nossa geração é de preparar o solo para semear, para depois irrigar a terra, cuidar daquilo que não presta, né? Sim. Separar aquilo que não é bom e para ver se a gente consegue cumprir o 7º dia, né? Que o 7º dia Deus disse descansarás. Certeza. Trabalharás intensamente 6 dias e descansarás o 7º. Ô Zé, mas assim, ó, estamos indo para o final. Você deixou o público curioso. O que você tem que contar da Flávia para nós aí? Flávia? Você falou que eu vou contar uma história da Flávia. Agora você vai ter que contar, porque nós estamos indo para o final. A Flávia, apesar de ser uma pessoa extremamente decidida, né, de todos os 4 irmãos, ela que toma a frente, ela faz um trabalho brilhante. A minha esposa tem um discernimento para lidar com ela, atende pessoas, trabalha na área de educação. Uma área bem difícil, trabalha na área do Estado.
Ela mais administra problema do que leva soluções. Imagino. Então, assim, ela tem uma cabeça para separar entre o profissional e o pessoal. E eu vejo que ela até sofre com algumas coisas que ela vê ali, injustiça e tal, problemas sociais. De todos, não vale a pena destacar aqui. Mas a Flávia passou num concurso. Ela era professora do magistério, né, da primária, o chamado PEB1, hoje é o ensino fundamental, né, mudou um pouco. Tem os iniciais, né, os intermediários, depois vai para o ensino médio. E ela acabou o ensino fundamental, foi tudo para a prefeitura, ela era concursada do Estado, ela ficou designada na diretoria, até pagou um pedágio, que ela poderia ter aposentado um pouquinho mais cedo, mas ela tem que pagar porque ficou no administrativo. E ela passou no concurso de supervisão. Depois de 4 anos, chamaram ela, foi escolher aonde? Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo. Por sorte dela... Perto onde eu nasci. Perfeitamente. Eu nem conhecia esse lado. Eu conhecia a casa do tio dela, que é no Horto Florestal. Por sorte, ela foi morar no tio, que é um achego, a referência ali. Mas a Flávia não dirigia em São Paulo. Ela tinha um carro grande, comprei um Uno. Que ela falava a botinha de um partido aí, porque ela é vermelha. O Uno, a NASA precisa estudar aquele carro. E, aliás, é um desejo de todos que volte. No começo, ela tinha um carro automático. Eu fui para São Paulo com esse carro, né? Eu vesti ele, né? Porque um Uno. Fui para São Paulo com ele. Cheguei lá na diretoria para pegar ela para voltar para ela vir dirigindo. Chegou lá, ela não se acertou com o carro. Larguei o carro numa rampa. Foi só desafio. E, de maneira involuntária, eu fui criando um desafio para ela. Ela voltou para casa, ficou putérrima com o carro, tal, não sei o quê, e cinto de segurança à altura, não tinha regulagem, era 2 parafusos para baixo e para cima, e o cara largou no mais alto que eu saí com ele, aí foi lá na Fiat, eles abaixaram para mim. Na segunda-feira a gente volta para São Paulo, e eu fui com ela do lado, uma amiga junto. A hora que ela entrou na marginal, cara, e a gente fica aflito. Sim. Porque você quer fazer e você tenta segurar e não dá, e você acaba pisando na bola involuntariamente. Eu sei que ela foi ficando nervosa, chegou na diretoria, ela chorou. Você está me cobrando. E ela falou assim, eu devia ter exonerado, não devia, não sei o quê. Eu falei, não, você vai ir, nem que for para mim vir aqui toda semana. Mas você vai acostumar. Até a mãe dela, o Brico, né? Não conta essa história para todo mundo. Vai de ônibus até se acostumar, né? Eu falei assim, ela vai trocar de lugar com o motorista, ela tem que aprender a dirigir lá. E assim foi. Insistindo. Aí eu deixava o Uno lá, ia com o carro dela na sexta-feira buscar, ela levava ela na segunda, a gente saía bem cedo para voltar para trabalhar. Graças a Deus eu sempre trabalhei em empresas de horários flexíveis, né? A gente nunca deixou nada, nenhuma peteca para trás, graças a Deus. Então tinha essa flexibilidade, até ela acostumou, hoje ela dirige em São Paulo melhor que eu. Aí uma amiga dela... Insistência. E a Flávia é uma pessoa muito decidida. Aliás, ela me inspira muito, né? A Flávia me cobra muito, e assim, muito correta, muito certa, né? E eu sou muito melhor depois que eu casei com ela, não tenha dúvida disso, como pessoa e como profissional. Devo muito até a Flávia. Bonito isso. Muito. E aí a pessoa perguntou, mas como é que você... é que você não é casada com o Zé. O Zé me jogou na marginal. Então, tem a versão delas, até a versão dela. Então, assim, eu fiquei muito preocupado, mas eu vi que eu consegui mudar. Não a vida dela não precisei mudar, não, mas assim, aquela atitude que ela sabe que ela vai... ela veio de São João para Rio Preto sozinha. Eu falei, nem deixa tua mãe ficar sabendo, porque se ela ficar sabendo, minha sogra vai ficar aflita e tal, vai deixar ela mais nervosa. Pra você ter uma ideia, no primeiro dia que ela foi dirigir na marginal, ela não dormia a noite inteira. Depois ela ficou tão tranquila que ela saía de casa meio dormindo. Ela disse que ia acordá-la por Campinas. Ela disse que Deus olha os necessitados, as crianças e a Flávia com sono dirigido. Tá certo. Brincando aqui, mas foi assim. E é gostoso saber que você fez a diferença na vida de alguma pessoa. Você ajudou, você mudou. Como as pessoas também fizeram a diferença. Eu sou muito grato por aquelas pessoas que fizeram a diferença. Acho que eu tento não esquecer. Né? Tem muito mais pessoas, que algumas marcaram de uma maneira diferente, né? Algumas a gente ganhou amizade, né? Hoje eu tenho um amigo que é o Fábio Marques, que a gente trabalhou. Ele conheço demais. Pessoa fantástica. Ele cuidava de floresta lá, fui trabalhar com ele em floresta na empresa, aprendi muito com ele. E eu não me encontrei ali, aí eu não sabia nada, e a gente acabou criando uma relação de amizade ali, montamos Expo Forest. Quando eu saí, a gente tem amizade hoje, o Fábio tem a grata satisfação, a hora que ele precisa dar uma conversada, ele me liga, eu ligo para ele, a gente não se vê tanto, mas com aquela amizade boa,
de relação de amigo mesmo, né? E foi pouco nosso tempo juntos, mas criamos aquela relação. Eu digo, eu sou muito grato e tenho mais do que preciso, e passou pessoas muito boas na minha vida. Bacana. Passaram pontos negativos também, coisa que você não quer nem lembrar. E até falaram um dia assim, você é muito bonzinho, não sei o que. Falaram, sou assim. Mas eu gosto de ser lembrado que a pessoa que agregou. O bonzinho, Zé, é o Lorde. Imagina. Zé, estamos indo para o final, né? Infelizmente o papo é bom, gostoso, mas a gente tem um horário aí... Uma pena, né? Já até para meio que cumprir. Foi muito bom ouvir um pouco a mais do que as histórias que eu já ouvi de você. Essa da Flávia é interessante. Viu, Flávia? Um grande abraço a você. Eu falo que um grande homem, por trás tem uma grande mulher, à frente dele uma grande mulher, e as duas laterais, à esquerda e à direita, uma grande mulher. Eu tenho duas. A mãe, né? A Maria Eunice, um ídolo para mim, né? E a Flávia. Eu também tenho que falar da minha mãezinha. E assim, eu não posso esquecer minhas tias lá, né? Também. Tia Regina, a tia Cleide, a tia Neide, a tia Zilda, que era minha madrinha, que não está com a gente mais, mas foram grandes mulheres que passaram, estão na minha vida hoje. Como é gostoso ir para lá, saber que elas estão te aguardando para receber, que elas querem te ver. Bacana. Isso é muito gostoso. Zé, eu gosto sempre de encerrar meus podcasts aqui. E, primeiramente, obrigado por eu que agradeço, aceitado. Moderno, a oportunidade de falar um pouco sobre mim, né? Sobre a experiência de vida. E acho que penso que agregar para algumas pessoas. O objetivo é exatamente trazer para os ouvintes palavra de encorajamento. De um amigo ouviu e falou assim, poxa, Moderno, como é inspirador ouvir pessoas que convivem com você de um outro lado. Esse é o objetivo do Alvo em Foco, né? É trazer exatamente esse lado inspirador. E eu sempre gosto de encerrar meus podcasts, né? Falando uma frase, uma palavra, e também vou pedir para você encerrar com algo que você compartilhou. Eu vou dizer assim, termina esse podcast dizendo assim, Zé Corte, a sua presença neste podcast marca a minha vida no sentido de que pessoas importantes fazem parte de quem somos hoje. Né? Não é que fizeram, elas fazem parte de quem somos hoje. Você ouvinte, grave isso no seu coração. Pessoas importantes fazem parte daquilo que você é hoje. E queria que você terminasse com algo assim, uma mensagem aí, ou de gratidão, ou mandar um abraço, ou falar algo para a gente encerrar aqui. Duas palavras assim, a gente não sabe demonstrar isso todo, chama-se gratidão, né? Sou muito grato a muitas coisas. Até para aquilo que eu não gostei. No final a gente acaba aprendendo. E outra palavra, acho que a gente não pode deixar para o Jorge, chama-se resiliência. Ser resiliente, ser persistente, né? Encarar, brigar por aquilo que você acredita, tentar fazer o melhor. Eu até tenho excesso de fazer, peço até desculpa para algumas pessoas, a gente acaba atropelando um pouco. Mas sempre... E outra coisa que eu gosto é estar disponível. Lá em casa eu estou devendo um pouco. Bastante. Mas, assim, eu sempre tento estar disponível, né? Às vezes as pessoas... E você receber uma ligação de uma pessoa porque ela precisa de algo e que você vai agregar para ela, isso para mim é um prazer inenarrável. Que bom. E às vezes que satisfação poder. Infelizmente as pessoas hoje falam muito pelo WhatsApp. E a gente quer ajudar tanto que acaba gravando um podcast, né? Diz que nem um áudio no WhatsApp pode ser mais que 30 segundos. Os meus não são menores que 2 ou 3 minutos. Né? Acaba tendo a ser muito redundante. Mas acho que a resiliência, a gratidão, estar disponível, tenha certeza. Faça, que uma hora volta. Muito bom. Escutar aí, ouvinte. Plantem, façam, que uma hora a colheita virá. Zé Corte, muito obrigado. O prazer foi meu. Obrigado mesmo. Grande Galberto Moderno Costa. Satisfação. Abraço carinhoso à sua mãe, viu? Certeza. A Flávia. Certeza. Brigadão. Eu que sou grato. E, caro ouvinte, até a próxima, no mais novo Alvo em Foco. Obrigado, Zé. Tamo junto.